E também agora estamos com a presença do Dr. Paulo Moraes Anholito. O Dr. Paulo Moraes, ele é ex-participante do Diventerol, participou do Diventerol, se inscreveu em 2018 e viajou em 2019. E o Dr. Paulo é médico radiologista na CEDIRP e médico assistente do Grupo de Radiologia Músculo-Esquelética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E o Dr. Paulo vai trazer para a gente, então, as lições aprendidas, o que ele trouxe da Itália para o Brasil. Dr. Paulo, seja muito bem-vinda. Obrigado, Evelyn. Olá a todos. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui compartilhando minhas experiências como um dos participantes desse brilhante projeto, que é o projeto Diventerol. Eu estive lá em 2019 e vou trazer um pouquinho do que eu vivenciei lá. Eu fiquei... No meu ano, né, eu fui junto com o Dr. Bruno, fui eu e a doutora Giovana. Eu era da parte de músculo esquelético, o Bruno de medicina interna e a Giovana também de medicina interna. Todos nós ficamos em Milão, né, no norte da Itália, uma cidade extremamente agradável, muito bem localizada para viagens e conexões com o restante da Itália e da Europa. E onde eu fiquei, particularmente no meu caso, eu fiquei num hospital conhecido como o Instituto Ortopédico Galeazzi, que é um hospital de grande porte, focado em ortopedia, né? Então, aqui a fachada imponente, bastante bonita do hospital, e aqui fotos mostrando o tamanho que é o porte dessa instituição. E lá a gente ocupava, a radiologia, ela ocupava 2 andares desse hospital, sendo que o restante dele era relacionado aí à ortopedia, e nós ficamos lá então no subsolo, a radiologia do Galeazzi. E aqui são fotos do interior do hospital, um hospital bastante agradável e bonito, aqui da áreas comuns, onde os pacientes circulam, e aqui corredores internos, onde eu passei boa parte do estágio. Do ponto de vista de equipamentos, o Galeazzi era bastante servido de equipamentos radiológicos. Tinham lá 2 tomografias, uma tomo, vários raios-x, ultrassons e um equipamento de EOS, né, que é aquele que faz estudo panorâmico da coluna vertebral e dos membros inferiores, e tinha também uma sala de angiografia onde eram feitas a maior parte dos procedimentos intervencionistas. Eles têm uma veia bastante intervencionista e isso foi muito importante, conseguir aproveitar bastante isso. E desses aparelhos que eu falei aqui, 98% dos exames realizados eram da área de músculo esquelético. Então foi extremamente rico para mim essa experiência. O setor de radiologia, ele era organizado sobre a chefia do professor Lucas Confienza, que foi o meu mentor durante esse estágio. Eu fui extremamente bem recebido por ele e pelos staffs da equipe dele, que eram compostos por 9 radiologistas musculoesqueléticos e 2 neuroradiologistas, dos quais 2 desses radiologistas musculoesqueléticos eu me tornei grande amigo e tenho contato com eles até hoje. Inclusive, eles vão estar aqui e falar para a gente logo em seguida. E durante o meu estágio lá, e eles sempre são um serviço acadêmico, eles têm bastante residentes lá. Durante o meu estágio tinham 8 residentes e eu como estagiário externo. Ao final do meu estágio, o professor Luca me forneceu uma carta muito agradável, falando sobre o meu estágio lá, e nessa carta ele salientou quantos exames foram feitos durante o meu período lá, e eu me surpreendi com o volume de exames. Isso deu aproximadamente 500 exames por dia que eram realizados lá, então bastante coisa, né? E do ponto de vista de experiência com os laudos, o que eu vi é que eles trabalham bastante com voice recon, isso agiliza bastante a vida. Os laudos de tomo e de ressonância são bastante sucintos, um estilo de laudo que eu gosto bastante, alguns deles sem conclusão, mas sendo bastante claros no corpo do laudo. E os ultrassons, as ultrassonografias, elas eram bastante direcionadas para a queixa clínica, o que deixa tudo bastante dinâmico, como eu disse. E os equipamentos e os laudos do EOS, que é aquele estudo panorâmico da coluna, é muito parecido com o que a gente consegue fazer com os estudos de coluna panorâmica, claro, com alguns detalhes a mais que só essa metodologia fornece. Do ponto de vista de procedimentos, como eu disse, eles são bastante intervencionistas por lá, então aproveitei bastante a experiência com biópsias, infiltrações guiadas tanto por ultrassom e por tomo, punções de artrorressonância e artro-CT, guiadas principalmente pela ultrassonografia, e algo que eles são bastante conhecidos lá no norte da Itália, que é a lavagem de tendinopatia cálcica, o procedimento que a gente conhece aqui como barbotagem, né? Então, os procedimentos
procedimentos eram feitos nessa sala de angiografia, guiados pela ultrassonografia, tinham kits específicos de contraste, e aqui um exemplo mostrando a lavagem de uma tendinopatia cálcica e o resultado final com o conteúdo cálcico que é possível de ser extraído do paciente, estudo por via percutânea e muito pouco invasivo. Principais diferenças que eu senti é que a maior parte desses procedimentos de punções de ártero eram feitos sem anestesia. Eu achei isso que a princípio fosse ser bastante desconfortável, mas não, é bem rápido, e durante todo o período a gente teve muito pouca complicação, poucas reações vasovagais. E as biópsias, assim, as lavagens de tendinopatia cálcica, que são um procedimento um pouco mais demorado, aí sim era feito com anestesia local. Essa é a fachada do novo Galeás, então eu já estou me programando para conhecer esse novo hospital numa segunda ida lá no Diventeró. Espero que eu consiga fazer isso em breve. E o Diventeró, ele é extremamente brilhante no sentido que você pode, tanto profissional quanto pessoal, terem experiências que ficam para a vida. Então, nos finais de semana eu aproveitei para viajar bastante. Claro que eu conheci muito bem Milão, mas também dei um giro ali pela Europa. Fui para vários países ali, Barcelona, Berlim, fui para Praga, Budapeste, Zurique, Bruxelas, e no final do meu estágio, a minha esposa foi para lá, a gente se encontrou e eu ainda dei mais uma andada com ela na Itália. Gostaria de agradecer aqui formalmente a Bracco por proporcionar uma experiência desse tipo, e também o Dr. Fernando Porala, ele faz de tudo para garantir que o nosso estágio seja memorável. Claro, também deixar um agradecimento especial à SPR por viabilizar essa parte aqui no Brasil. Deixar também agradecimento aos meus colegas que eu fiz lá amizades para a vida na Itália. Eles vão falar logo em seguida aqui de mim, também o professor Luca, que é o nosso mentor, e aos meus mentores aqui no Brasil que me ajudaram a ser selecionado para o projeto. É isso. Muito obrigada, Dr. Paulo. Sua apresentação foi fantástica. Como vocês podem notar, tanto pela apresentação da doutora Ana Paula quanto do Dr. Paulo, você pode, obviamente, direcionar para qual especialidade você gostaria de ficar no programa, né? Então, na especialidade de neuroradiologia, músculo esquelético, medicina interna, e a Fundação Bracco indica qual que é o melhor centro especializado para que o vencedor do programa passe esses 45 dias. Até.